de cuidados com a pele, por estar, né, apresentando hoje o tema da intervenção da terapia ocupacional na prevenção de lesão por pressão. Né, como eu já fui apresentada, quero, né, dizer que, né, sou terapeuta ocupacional, atuo no Hospital das Clínicas e no setor da unidade de terapia intensivo adulto. E faço parte, né, como membro da comissão multi de cuidados com a pele. Então, para, né, iniciar o tema, eu não vou adentrar, né, em conceituação do que é lesão por pressão, visto que já fui apresentado, né, com uma palestra maravilhosa essa semana, com a nossa membro, né, da nossa equipe, a enfermeira e a nutricionista Poliana. Então, né, o que é importante de sabermos, né, sobre o que é lesão por pressão, que é um tema que é foco de atenção a todos os profissionais de saúde, né, o médico, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionista, psicólogos, enfim, né? E abarca, né, toda a rede, não somente dentro do hospital, assim como também na atenção básica. Então, em decorrência dessa temática, né, que ocorre dentro do hospital, a lesão por pressão, em uma alta prevalência e incidência, e isso acaba impactando, né, na capacidade funcional desse indivíduo, né? Essa pessoa com lesão por pressão, ela tem um declínio funcional, ela não consegue se movimentar no leito, realizar suas atividades de autocuidado, né? Como sair do leito, tomar seu banho, fazer sua higiene bucal, corporal, enfim, ela perde, reduz a sua qualidade de vida e também a sobrevida pós-alta. E, além disso, há um aumento considerável e importante de custos hospitalares, né, com o tratamento de lesão por pele. Então, para isso, né, nós, da equipe multi, né, tratar lesão por pressão, é uma equipe multi toda, né, tem que estar incluída nesse tratamento e na prevenção. Estamos hoje a falar, né, sobre a prevenção, né, quais as medidas que devem ser adotadas, as estratégias, né, que são simples e muito funcionais para a prevenção e no tratamento das lesões quando são detectadas. Então, trago, né, o que o terapeuta ocupacional, como profissional da saúde, capacitado, e tem expertise também de identificar a lesão por pressão e classificar nos estágios que a lesão apresenta, né? Visto que esse trabalho ele tem que ser em equipe, né? Havendo uma comunicação compartilhada. A partir daí, o terapeuta ocupacional, ele realiza uma avaliação propriamente dita e vai estabelecer o diagnóstico terapêutico ocupacional, na qual ele pode trabalhar desde a recuperação até a reabilitação desse paciente, assim como a proteção, a prevenção e a promoção de saúde. Sendo que hoje eu vou falar sobre a prevenção de lesão por pressão. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai atuar na prevenção através de intervenções do coxim de posicionamento, que é um recurso de tecnologia assistiva, simples, de baixo custo, que se enquadra dentro da categoria de adequação postural. E para falar do coxim de posicionamento, o próprio nome já diz, né? Tenho que falar como posicionar esse paciente e reposicionar também. E, em paralelo, né, também é trabalhado as atividades de vida diária. Mas, então, como eu falei, o meu foco hoje, então, será falado basicamente do coxim de posicionamento, posicionamento e reposicionamento. E todas essas intervenções do terapeuta ocupacional, ele pode ser, né, inserido tanto nos hospitais, seja hospital geral e especializado, como também na atenção básica, desde os agentes comunitários de saúde, que vão até o domicílio do usuário, e sinalizar, né, a equipe assistente da unidade, da UBS, assim como também o terapeuta ocupacional atua nessa área no domicílio, em atendimentos home cares.
A partir daí, o que é importante sabermos, né, dessa prevenção que o terapeuta ocupacional ele pode intervir, como eu falei, diretamente no posicionamento postural adequado. Quando o paciente ele se encontra com uma lesão por pressão, geralmente ele está, né, com uma síndrome do imobilismo, ou seja, com um tempo longo de internação. E a literatura mostra, né, a evidência científica de que o posicionamento e o reposicionamento visam, né, são ações que previnem as úlceras de pressão nas áreas de maior prevalência, onde que tem as proeminências ósseas, como a gente pode ver na imagem ao lado, né, no decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, né, as áreas que acometem mais são, né, a cabeça, o acrômio, do ombro, o cotovelo, o trocânter e o calcâneo. E quando o paciente está em decúbito lateral, né, seja direita ou esquerda, também, né, a orelha do paciente pode acometer com uma lesão por pressão, o cotovelo, o trocânter, o maléolo dos joelhos e também, né, o maléolo do calcâneo. E quando o paciente está numa posição, né, de pronação, em decúbito prona, especificamente, né, agora no Covid está sendo muito utilizado essa estratégia terapêutica, posição prona, para os pacientes de Covid, que evolui para uma síndrome respiratória de desconforto agudo. Então, é muito comum desenvolver lesão por pressão também na cabeça, orelha, na região da face, nos seios, nos joelhos, na ponta dos dedos e também na cabeça do ferro. Então, quando a gente fala o que é um posicionamento funcional, como posicionar um paciente? Então, posicionamento funcional é alternância, é alternar os movimentos e as mudanças de posições, ou também chamado mudanças de decúbitos, e que o que é de grande importância é promover o conforto e o bem-estar do paciente. Então, quando a gente diz o posicionamento funcional, a gente tem que buscar essa palavrinha-chave, conforto e bem-estar. O que é confortável, uma posição para mim, não necessariamente é confortável para o outro. Então, é importante a gente sempre perguntar ao paciente, essa posição é confortável? E também um outro ponto importante para ser um posicionamento funcional, além do conforto e bem-estar do paciente, é seguir, respeitar os princípios anatômicos e proteger as áreas de proeminência óssea, como, né, eu falei já anteriormente. Então, Glauciane, e qual é o posicionamento correto, né? Então, essa é uma pergunta muito importante que eu sempre ouço. O posicionamento funcional, a literatura mostra que quando o paciente ele tem mobilidade funcional, ou seja, ele consegue se movimentar no leito, ele consegue se transferir, sair do leito para a cadeira, deambular, andar. Então, é importante que ele se movimente a cada 15 minutos, né? Ou seja, o paciente ele tem autonomia, tem independência, consegue fazer esses movimentos, né? E respeitando também o relógio, a escala do relógio. E já o paciente, quando tem a dificuldade dessa mobilidade funcional, a literatura mostra também que é importante, né, indicado o intervalo de tempo de 2 horas entre as mudanças de decúbito, visto que, né, foi até mencionado na última palestra, né, foi atualizado um guideline que não necessariamente cada 2 horas é um tempo, né, engessado. A gente sempre tem que respeitar o tempo do paciente, né? Então, o tempo, né, não chegou a 1 hora, mas aquela posição está desconfortável, trazendo incômodo, né? O paciente está demonstrando, seja pela face, seja verbal, demonstrando incômodo, desconforto e dor. Então, é importante fazer o reposicionamento desse paciente. Além do posicionamento e reposicionamento, nós também temos, né, outras formas de prevenir a lesão por pressão, que são
A introdução de colchão, então é necessário, né, introduzir esses dispositivos, ser feita uma avaliação adequada, qual o colchão que é adequado para esse paciente. Geralmente, paciente com lesão por pressão no ambiente hospitalar, é utilizado o colchão pneumático, né? Porém, ele é um dispositivo, né, de alto custo, mas é o que traz uma evidência positiva. E quando, né, não tem as condições, né, de estar utilizando esse tipo de colchão, né, indicado, então, o colchão piramidal. Assim como também a cama, né, qual a cama que é apropriada para aquele paciente que está debilitado, né, no leito, na cama. Então, a cama, né, a altura da cama. O paciente, quando é posicionado, sentado, ele consegue apoiar os pés no chão, precisa de alguma adaptação. Então, toda essa avaliação é necessária para ver qual o dispositivo adequado, né, que vai ser introduzido para esse paciente, que vai prevenir e também dar maior conforto. Além disso, o coxinho de posicionamento, a gente vê, né, de diversas formas, inclusive eu vou trazer algumas, né, confeccionadas por terapeutas ocupacionais, né, fora aqui do estado e do Brasil também, e um que eu implementei no ambiente onde que eu trabalho. Além disso, também é utilizado travesseiros, espumas, órteses, rolos e diversos outros recursos que a gente encontra no mercado, de gel também, de tecido impermeável. Então, hoje eu quero trazer, né, principalmente, né, para os profissionais que estão, né, na atenção básica, como posicionar esse paciente, orientar, né, os profissionais, agentes de saúde, quando vai, né, ver o paciente que é idoso ou que ele está com limitação, uma dependência total ou parcial nas suas atividades diárias. Então, é importante quando o paciente está em decúbito lateral, que tenha, né, um travesseiro que seja confortável, que a espuma ela não deforma, que não seja também uma espuma muito alta e também não muito baixa, para não ter, né, tensão muscular da região cervical. Assim como também é importante ter um outro coxim ou uma almofada, um travesseiro, que desde, né, que pegue da mão até o cotovelo, né, para que a pressão da proeminência óssea do cotovelo não sobrecarregue e cause uma lesão por pressão. Assim como um outro coxim é importante entre os joelhos do paciente, que vai pegar o coxim do joelho até o tornozelo, que são duas áreas de proeminência óssea muito comuns, como nós vimos. E também um rolo, tá? É a figura que não mostra, mas eu vou mostrar em outras imagens posteriormente. O rolo, né, no formato de cilindro, que é importante também para que o paciente, né, ele não saia dessa posição. E outro dado importante, que essa posição, né, tem que ter uma angulação em média de 30 graus, tá? E ao posicionamento, né, em supino, de barriga para cima, quais são os coxins adequados para serem inseridos? Também da mesma forma, né, o travesseiro na cabeça, né, como o paciente está de barriga para cima, é importante, né, colocar o coxim que pega, né, a escápula até o cotovelo, abaixo do joelho, né, ou seja, na panturrilha, na perna, que automaticamente vai ter uma leve, né, flexão do joelho. E o mais importante é deixar que os pés, né, que o calcânio esteja fora, né, do alcance, nem em contato com o lençol, porque é muito comum a lesão por pressão no calcânio. Então, essas, né, são as orientações funcionais importantes para a gente saber quando orientar um paciente que está né, na atenção básica, né, que os profissionais eles vão estar orientando. Uma outra orientação importante é o lençol. Então, quanto o lençol, o ideal que seja o lençol que esteja, né, aquele lençol com elástico, né, na qual o lençol vai ficar totalmente esticado, então não vai ter dobras, né? E então isso não vai marcar o paciente. Então, quando tem dobras no lençol,
marca a pele do paciente, que é uma pele fragilizada, e isso é uma porta aberta para evoluir para uma lesão por pressão. E quando não tem a possibilidade desse lençol de elástico, a orientação é que amarre as pontas dos lençóis abaixo do colchão, né, dos dois lados, né, fazendo com que o lençol fique o máximo esticado possível. Tá? Então, eu trago, né, algumas lesões que são comuns, que a gente vê no nosso dia a dia, dentro do ambiente hospitalar, que são, né, a lesão na região sacral, na região do isco, do calcâneo e do maléolo do tornozelo. Então, isso impossibilita o paciente de realizar todas as suas atividades. O paciente com essa lesão na sacral e no isco, ele não vai conseguir sentar no leito, não vai conseguir levantar, ou vai ter dificuldades importantes. O paciente com essas lesões no calcâneo e no pé, ele vai ter dificuldade de ficar de pé, colocar sobrecarga do peso corporal sobre o membro inferior. Então, isso vai tornar o paciente com uma redução da qualidade de vida, da sua independência nas suas atividades de vida diária. E aqui eu trago também, né, que é um artigo da Itália que saiu recente, uma paciente jovem de 50 anos, né, foi diagnosticada com Covid, ficou 15 dias em uma UTI e realizou a posição prona e não foi utilizado o coxim de posicionamento. E nesses 15 dias, né, por incrível que pareça, a gente pensa que 15 dias são poucos dias, mas para ficar nessa posição prona, né, existem protocolos, né, que é variável de 12 a 24 horas, ficar nessa mesma posição para melhorar a oxigenação, a capacidade respiratória do paciente com essa síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, essa paciente desenvolveu, olha, lesões de pele facial muito agravantes. Então, eu quero, né, explicar que lesão por pressão, ela é prevenível, né? E não é somente uma ação, uma medida preventiva que vai melhorar, que vai, né, atuar. É um conjunto, é uma equipe multidisciplinar e são todas as medidas preventivas. O posicionamento, o reposicionamento, o uso do coxim, o fisioterapeuta trabalhar na mobilização precoce também, que é muito importante. Então, hoje eu trago, né, quero relatar um pouco da minha experiência que eu desenvolvi no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, agora esse ano, né, foi implementado por mim um coxim de posicionamento chamado Apoio de Adequação Postural, o APP. Né, como mostra aqui na figura ao lado, é um kit, tá? Na verdade, são 2 kits. Então, eu vou explicar cada um. E qual o objetivo desse kit de coxim de posicionamento? Né? Tem o intuito de proteger e reduzir a pressão sobre as áreas das extremidades ósseas, diminuir ou até mesmo evitar o aparecimento de novas lesões, assim como auxiliar na adequação postural, redistribuir o peso corporal do paciente, assim como diminuir a incidência dessas lesões que são constantes durante a hospitalização. E o melhor de todos, né, é a prevenção de lesão por pressão. Então, como eu falei, foi implementado 2 tipos de coxim de posicionamento. O primeiro é o coxim prona, né? Já relatei um pouco anteriormente. Esse kit coxim prona, ele contém 5 tipos, 5 unidades para cada segmento corporal. Um fica localizado no tórax do paciente, tá? Esse daqui com uma estampa, então dá para ter uma visibilidade melhor, e esse tá com o lençol da cor do próprio lençol da cama, do leito do paciente. Outro fica posicionado na região pélvica, no quadril, outro na cabeça do paciente,
e o outro que fica posicionado cotovelo, punho, mão e outro na perna do paciente. E o próximo coxim, desculpa. Então, continuando aqui do coxim prona, né? A equipe de saúde de uma das UTIs aqui do CAM, em trabalho, né, da posição prona, através da manobra de giro, com a técnica de envelopamento. Então, aqui foi posicionados os coxins produzidos pela terapia ocupacional. Então, é esse que são, né, o kit do coxim prona. E o outro coxim, que é o coxim supino, que ele contém, né, mais unidades, são 8 coxins para cada segmento do corpo. E também um para a cabeça, né, do paciente, outro para cotovelo, punho e mão, no caso são 2, né, quando ele está em decúbito lateral ele vai utilizar um, e quando ele está em decúbito, né, supino de barriga para cima ele vai utilizar 2. Outro para o tronco, né, como eu mencionei, outro para o joelho, que vai pegar do joelho ao tornozelo. Aqui são 2 coxins que vai ficar entre os joelhos e o outro vai ficar abaixo do joelho, para que, né, a outra proeminência óssea, né, do joelho não tenha, né, contato com o lençol e ocasione a lesão por pressão. E também outro para a perna, da mesma forma. E esses, né, kits que foram implementados trouxeram bastantes, né, benefícios efetivos e funcionais para os pacientes, os nossos usuários. Como eu já mencionei anteriormente, todos, né, e só destaco mais um, que é a sustentabilidade ambiental e econômica, visto que os coxins utilizados, né, no momento no hospital estavam sendo feitos com o próprio lençol e envolvidos, enrolados com a fita crepe mesmo. Então, isso danifica o lençol e isso é um custo maior para o hospital. Mas eu quero destacar, né, além desses benefícios já mencionados, os benefícios institucionais também, que é reduzir o tempo de permanência do paciente no hospital. Quanto mais rápido o paciente ter alta, né, a rotatividade, o paciente, né, isso vai ser mais impactante, né, em relação aos custos financeiros, vai diminuir o número de diária, número de reinternation, o número vai reduzir também de infecção hospitalar, vai reduzir os custos de todos os insumos, que são um alto custo, né, medicações, os dispositivos, né, de hidrocolóide, enfim, o índice de mortalidade, que é um dado muito importante, e que a sobrevida pós-alto do paciente com lesão por pressão de grande proporção, isso leva, né, à mortalidade desses pacientes. Vai diminuir também os eventos adversos do hospital e vai otimizar, né, o número de leitos. O paciente vai ter alta, né, então o número de leitos vai aumentar. E um dado importante que é o custo financeiro, que enquanto, né, a gente encontra no mercado, né, esses produtos comercializados, né, em especial de gel, ele gera em torno de R$ 1.500 uma unidade. E um coxim produzido de uma forma artesanal, um kit desse ele gera em torno de R$ 100. Então, assim, é uma proporção bem grande, né, de custo. É isso que eu quero destacar. Trago, então, né, 2 artigos, tá? Esse artigo é de uma revista chilena, de 2 terapeutas ocupacionais que trabalham em UTIs lá no Hospital de São Tiago, desenvolveram 2 tipos de coxim, apenas para membro inferior. Um nesse formato de T e o outro no formato de L. O formato de T, não sei se dá para visualizar bem pela cor, né, do coxim, também de tecido. Esse coxim, né, pega, né, o T aqui e a outra parte fica entre os joelhos. E o formato de L, ele pega entre os joelhos, né, e desce. Então, nesse artigo, né, mostra a eficácia e que reduziu o número de lesão por pressão dos pacientes nessa UTI.
né, outro artigo, né, porém aqui brasileiro, para potencializar, né, o trabalho do terapeuta ocupacional em relação à prevenção por pressão, foi recente, né, publicado agora, no mês de outubro deste ano, no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, na qual, né, as terapeutas ocupacionais trazem uma solução de um recurso de tecnologia assistiva também para a prevenção e tratamento dessas lesões. Elas utilizam almofadas, rolos, e colocam, né, em cada parte do corpo do paciente. Um para o joelho, outro para o outro joelho, um para o tornozelo, né? Então, assim, é por unidade mesmo, não é em bloco, igual eu implementei, não. Mas, né, eles estão estudando a eficácia desses coxins, né? E para trazer uma pesquisa, né? Uma resposta aí do benefício desse coxim. Então, né, eu gostaria, né, de trazer um relato de experiência através dessa implantação desses coxins que eu idealizei. E esse relato mesmo são os profissionais, né, da unidade de terapia intensiva. Eles trouxeram, né, que foram muito benéficos a introdução desses coxins utilizados nos pacientes dentro da UTI, em especial a UTI do COVID. Destacaram, trouxe maior conforto físico pelo material ser macio, não deformou, sem atrito à pele do paciente, melhorou o posicionamento funcional e o mais importante, que não desenvolveu lesão por pressão. E mencionaram também que enquanto o paciente ficou na UTI, destacaram a média de 15 a 20 dias, não teve sujidade desses coxins. Ou seja, né, que uma das indicações, quando houver sujidades, é por secreção corporal, então é que seja descartado esse coxim. E compararam também esse coxim artesanal com um coxim comercializado de material de tecido impermeável e de gel, que já é utilizado, né, no serviço, assim como em outros serviços hospitalares também. Identificaram como um material rígido, tem um custo alto e ainda ele desenvolve lesão por pressão. Enquanto o coxim artesanal protegeu todas as áreas de proeminência óssea e proporcionou alívio, né, da pressão nessas áreas. E o importante também é que esses coxins implementados, eles não têm contraindicação de uso. Todo paciente ele pode utilizar. E para encerrar a apresentação da minha experiência vivenciada, né, com a introdução desse recurso de tecnologia assistiva, né, foi observado uma eficácia, baseando-se, né, na simplicidade do material, que é de fácil acesso, a confecção também, porém tem uma técnica específica, com medidas padronizadas em cima do biotipo da população brasileira, né, proporcionou uma eficácia no posicionamento funcional, na segurança do paciente e principalmente na prevenção de lesão por pressão. Mostrou-se também que é um recurso terapêutico e mostrou-se, né, a efetividade, ser efetivo no paciente hospitalizado. E é um facilitador no contexto hospitalar, né, com vantagem de baixo investimento e benefícios efetivos como mostrados anteriormente. Então, esse dispositivo chamado apoio na adequação postural, né, o famoso, né, popularmente como coxinha de posicionamento, né, ele é um recurso terapêutico, né, sobre o domínio da terapia ocupacional na categoria de adequação postural, né, dentro da tecnologia assistiva. Estou à disposição e agradeço o convite, né, segue as referências que foram, né, trabalhadas dentro dessa apresentação. Obrigada.